Olá, muchachos! Eu sou Maria Clara, residente do curso de Letras Espanhol, e durante alguns meses eu vou estar acompanhando vocês em algumas aulas de língua espanhola. Então, para a nossa primeira aula, nós vamos aprender sobre los numerales, sobre os numerais em espanhol. Será que eles são escritos e pronunciados da mesma forma como no português? É o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Los numerales en la lengua española se clasifican en cardinales, ordinales, multiplicativos e fraccionários. Porém, o que quer dizer isso? O que quer dizer um numeral cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário? A gente vai aprender agora o conceito e um exemplo de cada um. Então, vamos seguir aqui. Los numerales cardinales, eles indicam a quantidade exata de algo. Professora, não consegui compreender. Então, bora aqui para esse exemplo para ver se conseguem se situar. Ele tiene 20 anos. Quantos anos ele tem? 20. Aqui eu estou indicando a quantidade exata de algo. No caso, estou indicando a idade exata dele. Então, ele tiene 20 anos. 20 é o numeral 20 no português. 20. Então, bora aqui para os numerais ordinales, os numerais ordinais, que como o próprio nome já nos remete, eles nos servem para, são responsáveis por indicar a ordem, a posição de algo. Então, bora aqui para um exemplo. Maria foi la primera a llegar. Em que posição, em que ordem Maria chegou? Maria chegou em primeiro lugar, foi a primeira a chegar. Bora agora para os numerais multiplicativos. Os numerais multiplicativos também, assim como o próprio nome já nos diz, eles indicam uma multiplicação de um número cardinal. Um exemplo está aqui. Ana pagou el doble del valor. Ana pagou o dobro do valor. E para finalizar essa parte das classificações dos numerais, a gente vai aprender agora sobre os numerais fraccionários, que eles indicam a parte de um todo. Um exemplo sobre isso. Ana comió la mitad de una tarta. O bolo está aqui. Imaginem um bolo aqui. Desse todo, ela comeu a metade. Então, estou indicando uma parte de um todo. Neste caso, Ana comeu a metade de um bolo. Mitad seria a metade. A gente está vendo aqui todas essas 4 classificações dos numerais, como eles se dividem, só que hoje, em especial, nós vamos conhecer os numerais cardinais, que a gente tem contato com ele diariamente, indicando idade, valor das coisas, indicando a quantidade de algo. Não que os outros a gente não use no dia a dia, mas esse em especial está presente quase que em todas as nossas falas. Então, é sobre eles, em espanhol, que a gente vai aprender agora. A gente vai aprender no próximo slide como se diz o número de 0 a 10. Bora lá. Então, o número 0, em espanhol, é escrito dessa forma que vocês estão vendo aí. E pronunciamos cero. Uma particularidade também da língua espanhola é a questão da pronúncia da letra E e da letra O. Que elas são pronunciadas com som bem mais fechado. Então, cero. Depois do número 0, vem o número 1. E o número 1, em espanhol, a gente pronuncia uno. Depois, dos, que seria o número 2. O número 3, que no espanhol ele não vai levar acento, porque ele é monossilábico, ele só tem uma única sílaba. E a regrinha diz que monossílabos não devem levar acento no espanhol. A regra geral, mas toda regra tem a sua exceção. Depois do 3, o número 4, quatro em espanhol. 5, 6, que é escrito da mesma forma como no português. 7, 8, 9 e 10. Então, a gente tem aqui, ó, zero, que seria o número 0, uno, que seria o número 1, dos, que seria o número 2, e aqui a gente não tem a letra I como no português, o número 3, que não leva acento como no português, número 4, que é o 4, 5, que também é escrito da mesma forma como no português, assim como o 6, que é escrito da mesma forma, 7, que é o número 7, 8, que é o número 8, 9, que é o número 9, e 10, que seria o número 10. Então, bora aqui juntos. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Então, vamos agora aprender, na verdade, vamos aprender agora uma particularidade no caso, uma observação que tem que ser feita com relação ao numeral 1. Bora lá. Ana tiene dos hermanos? Ana tiene dos hermanos? No, solo uno. Então, reparem que aí a gente está utilizando o numeral 1. Porém, em alguns casos, ele pode ser escrito de outra forma, que é o que a gente vai aprender agora. Por exemplo, ¿cuántos hermanos María tiene? María tiene un hermano. Maria tem um irmão. Mas o numeral 1 não é escrito uno, a gente não deve escrever uno, U-N-O. Vai depender da construção. No espanhol, o numeral uno, ele sofre apócope em uma determinada situação que a gente vai ver no próximo slide. O que é a apócope? A apócope é a perda de um elemento. No caso do uno, ele vai perder a vogal O. E quando é que ele vai perder essa vogal O? Quando estiver diante de um substantivo do gênero masculino e esse substantivo estiver no singular. Então, aqui, por exemplo, ó, Maria tiene un hermano. Hermano, que é irmão, é do gênero masculino e está no singular. Então, toda vez que eu quiser colocar o numeral uno diante de um substantivo masculino singular, ele vai ser apocopado. Ele vai perder a letra O. Então, ficaria Maria tiene un hermano. E outra particularidade também do numeral uno, que ele concorda com o gênero. Então, se eu estou fazendo referência a... Se eu estou quantificando algo que é do gênero feminino, vai ter que concordar, como no exemplo aqui que a gente vê. Quantas casas possui Ana? Quantas casas possui Mariana? Mariana possui uma casa. E neste caso aí, o numeral uno está concordando com casa. Casa é de que gênero? Casa é do gênero feminino. Se é do gênero feminino, o numeral nesta situação vai ter que concordar. Por isso que a gente está utilizando aí uma casa. Uma casa. Então, resumindo, o numeral um, sofre apócope diante de substantivo masculino singular. Então, se eu estou diante de um substantivo masculino singular, devo utilizar um. Se eu estou diante de um substantivo feminino, eu devo usar una. Então, por exemplo, como a gente viu aqui, ó, Mariana possui uma casa. Casa é do gênero feminino, então eu tenho que concordar. O numeral uno concorda com o gênero, então, una casa. E aqui no exemplo anterior, como a gente viu, ó, Ana tiene dos hermanos? No, solo uno. Aí eu uso na forma como a gente aprendeu, uno, sem sofrer apócope. Mas quando ele está diante de substantivo masculino singular, eu vou ter que apocopar, vai perder a vogal O. Por isso que a gente diz aqui, ó, Maria tiene un hermano. Porém, todos estão servindo para indicar a quantidade 1, o valor 1. Compreendido? Então, a gente vai seguir agora aprendendo sobre mais numerais. A gente vai aprender agora dos numerais de 11 a 20. Como é que eu digo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 em espanhol? Será que vai ser igual ao do português? E escrito da mesma forma? A gente vai ver aqui, então, vamos prestar bastante atenção nesse ponto. 11, que seria o numeral 11 no português. 12, e aí uma observação. Essa palavrinha nos lembra no português doce, doce de buriti, doce de banana, doce de mamão. Mas nesse caso aí, doce é o numeral 12. Tá, professora? Se doce em espanhol é o numeral 12, como é que eu digo então doce de buriti, doce de mamão e doce de banana? Dulce. Então aí está a observação. Doce, numeral 12. Dulce, o doce do português. Então bora lá. 11, 12, 13, 14, 15. E agora a gente vai aqui observar a construção de 16 a 19. Reparem aí, ó. 16, 17, 18, 19 e 20. Então, reparem que do 16 ao 19, a primeira parte é igual, 10.
vai mudar o numeral seguinte, 6, 7, 8, 9. E a gente chega, então, no numeral 20, que a gente já viu no exemplo passado, 20. Então, vamos prestar atenção, porque o numeral 20, 20, termina com a letra E. Mas nas construções de 21 a 29, esse último E é trocado pela letra I. Então, bora ver como é que fica aqui, ó. Numerais de 21 a 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Professora, mas aí a gente não deveria separar com a conjunção, como no português, 20 e 1, 20 e 2, 20 e 3 e por aí vai? Uma particularidade do espanhol. No espanhol, a gente não vai separar centena de dezena, a gente vai separar somente dezenas de unidades, mas a gente só vai poder separar dezenas de unidades a partir do 31. Então, do 21 ao 29, eles vão juntinhos. E lembram como que a gente diz 20 em espanhol? 20. Aquele último E, de 21 a 29, é trocado pela letra I. Então, por isso que a gente tem aqui, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. E uma observação também, os monossílabos não levam acento. 2, 3, 6 não levam acento. Só que aqui no caso, 22, 23 e 26 estão levando acentos porque eles deixaram de ser monossilábicos. Aqui a gente está tratando de uma palavra oxítona que está terminada em S. A regrinha do espanhol é oxítona terminada em S, leva acento. Então, a gente viu aqui do 21 ao 29, tudo juntinho. A gente vai chegar agora na casa do 30. Como é que é 30 em espanhol? 30. Então, 30 em espanhol, 30. Vocês lembram que eu disse para vocês que a gente só separa dezenas de unidades a começar do 31? Então, a partir do 31 ao 99, a gente vai separar a dezena da unidade com a conjunção. A conjunção que a gente utiliza aqui no espanhol, neste caso, é a conjunção com la J, que é o Yzinho. Então, bora aqui, ó. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Então, reparem aí que a partir do 31 a gente já vai começar a separar com a conjunção com a J, com o Y que aparece aí. E agora a gente vai para o 40. Como é que a gente diz 40 em espanhol? 40. Reparem aí que a escrita é diferente do português. Então, ó, 40, a casa do 40, do 50, 60, 70, 80 e 90, vai seguir a mesma estrutura do 30. Então, 41, 42, 43, enfim, por aí vai. Até o 99, seguindo a mesma estrutura que está aqui. Separado com a conjunção de mais os numerais que a gente já aprendeu de 1 a 10. De 1 a 9, no caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Aí entra na casa dos 50, que segue a mesma estrutura. 51 e 2 e por aí vai. Tá aqui, ó. 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 100. E por que que aparece aí duas formas do 100? 100, assim como 1, é a forma apocopada do ciento. Então, ciento, eu posso dizer, vai depender também das circunstâncias, né? 100 e ciento. 100 é a apócope do número ciento. 1000, que seria 1000. Millón, que seria milhão. 1000 millón, que seria 1 bilhão. E aí, uma atenção, porque existe essa palavra aqui no espanhol, ó, billón. Mas billón no espanhol não quer dizer bilhão. Aí a gente tem um exemplo de um heterossemântico. São palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, porém têm um significado diferente. Então, se eu quiser fazer referência a bilhão, 1000 millón. Se eu quero fazer referência a trilhão, billón.